Hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos mais polêmicos da Bíblia e também um dos assuntos mais controversos na mesa dos teólogos que estudam e pesquisam sobre as Escrituras Sagradas. Nós vamos falar hoje sobre um assunto que pouco é falado nos púlpitos, pouco é mencionado pelos cristãos de modo geral, tanto cristãos protestantes quanto cristãos não protestantes. Um assunto que muita gente tem dificuldade de comentar e de falar devido à sua seriedade, e muita gente tem ele como se fosse um imaginário humano, ou tem ele como se fosse algo não real, algo surreal, algo cultural, filosófico ou alegórico. Mas nós vamos hoje, à luz da Bíblia, falar sobre o inferno. E eu queria que você curtisse, que você comentasse, que você compartilhasse, para que mais pessoas sejam edificadas, sejam alcançadas através deste vídeo de hoje, tá bom? Então, o inferno, segundo as tradições e segundo os pensamentos humanos, segundo as filosofias e o imaginário humano, o inferno é um lugar de tormento, e quem governa o inferno é Satanás e os demônios. E as almas dos homens que pecam descem ao inferno para serem atormentados pelo diabo e pelos demônios. Essa é a narrativa comum e mais aceita, até inclusive por cristãos protestantes, evangélicos, e por cristãos católicos e pessoas de diversas religiões. É lógico que isso é um imaginário humano, é lógico que isso é uma cultura que é passada de pessoa a pessoa, sem que as pessoas pesquisem a fundo de fato se isso é verdade ou não, se isso está na Bíblia ou não. Então o imaginário humano acerca do inferno, dito popularmente, é este: o inferno é um lugar de tormento, é um lugar terrível de juízo e julgamento, para alguns eternos, para outros não é eterno, para alguns existem, para outros não existem. E a grande maioria das pessoas imaginam que o inferno é o reino de Satanás, onde ele domina, ele governa e faz os homens pecadores, quando chegam ali, sofrerem, serem atormentados. Mas isto é bíblico? Isso está nas Escrituras? A Bíblia fala sobre isto? Vamos estudar à luz da Bíblia o que realmente a Bíblia fala sobre o inferno e quem é que habita o inferno, quem é que de fato governa o inferno. Já vou dizer para você de antemão que Satanás não lidera o inferno, Satanás não governa o inferno, Satanás não atormenta ninguém no inferno, os demônios também não estão habitando no inferno, nem anjos caídos ou coisas do tipo. Isso tudo é um imaginário humano. À luz das Escrituras, Satanás e os anjos caídos ou os demônios estão na região celestial, estão soltos nas regiões celestiais. E o inferno foi criado por Deus para que ali receba as almas dos homens que pecaram e as almas dos homens que negaram a Cristo. Ali, então, eles descem e são atormentados não por demônios ou pelo diabo, mas sim pela sua própria consciência pecadora, pela sua própria consciência de devassidão e mergulhada em pecados, em ódio, em mágoa, em rancor. Eles ali são atormentados pela chama do inferno que não se apaga e que queima por toda a eternidade. Nós lemos isto na Bíblia Sagrada. Jesus mencionou um texto lá em Lucas, capítulo 16. Ele fala sobre o rico e Lázaro. Jesus diz que o rico, quando morreu, foi levado ao inferno, e no inferno ele era atormentado com uma chama. Em momento algum, Jesus disse que Satanás ou demônios ou anjos caídos ou algum espírito ou algum algoz está no inferno atormentando alguém com um garfo, atormentando alguém com lanças. Isso é o imaginário humano, é a cultura popular. Biblicamente falando, o homem no inferno, o homem que pecou, o homem pecador, o homem ímpio, o homem que negou a Jesus, o homem que viveu uma vida dissoluta em pecados, praticando a impiedade, quando vai ao inferno, a sua consciência o atormenta. E a chama do inferno, o fogo do inferno, que é eterno, queima naquele homem que está ali.
E Jesus explicou isso em Lucas 16, falou exatamente sobre isso. O rico no inferno ele era atormentado pelas chamas que o queimava, e ele então tinha lembranças, ele tinha memória. Por quê? Porque a alma humana ela é responsável pela memória. A alma humana possui essa consciência, possui então esse depósito de toda a vida, de toda a prática, seja boa ou ruim, que o homem viveu na Terra. Vejamos que na antropologia bíblica, quando você estuda a antropologia bíblica, a palavra antropologia bíblica se resume em duas palavras, que é antropos e logos, que é o estudo do homem. Então, quando você estuda a antropologia bíblica, você descobre que o homem ele é tricotômico, ou seja, espírito, alma e corpo. Mas alguns também dizem que o homem é dicotômico, né? Fundindo então a alma com o espírito. Enfim, cada um tem a sua ideia de teologia, interpreta como acha melhor. Nós cremos, nós cristãos, na sua grande maioria, cremos que o homem ele é tricotômico e não dicotômico. O homem ele é tricotômico, ou seja, ele é espírito, alma e corpo. Então, vejamos aqui, falando sobre a alma do homem, falando sobre a alma. A alma é responsável por algumas funções importantes dentro do caráter e da personalidade humana. Jesus em Lucas 16 diz que o rico estava consciente no inferno. Consciente. Não tinha demônio, não tinha Satanás, não tinha nenhum algoz com lança ou espada ou garfo fazendo com que ele sofresse ali. Ele estava lá consciente e a sua alma estava consciente. E ele lembrava do pai, da mãe, dos irmãos, da vida que ele teve na terra. E ele sabia os reais motivos por que ele estava ali no inferno, sofrendo e sendo atormentado pela chama e pela sua própria consciência. Então essa é a visão bíblica do inferno e do tormento. Então vejamos aqui, a alma é responsável pelo quê, afinal de contas? Já que o homem ele é tricotômico, ele é espírito, alma e corpo. A alma, ela é responsável por algumas funções no homem. A alma, ela é responsável para o homem decidir, para o homem organizar, para o homem comandar o seu próprio corpo, para o homem ter fé, ter amor, para o homem ter a própria consciência, para o homem se arrepender, para o homem ter tristeza, para o homem ter ira, ódio, rancor ou mágoa, para o homem pensar. Então a alma ela é responsável pela personalidade do homem. O homem possui então essa alma que dá a ele as funções neurológicas do seu corpo. O homem sem a alma ele não vive, não tem funções. É como se fosse um animal irracional, haja vista que a alma faz com que o homem venha a ter a inteligência, a psique, a atitude. Por exemplo, através do corpo e da alma, o homem é capaz de se alimentar fisicamente. O homem é capaz de se movimentar, de ouvir, de enxergar. O homem é capaz de se reproduzir, de trabalhar. O homem é capaz de dominar. O homem é capaz de cuidar da sua estética, da sua aparência. Tudo isso está baseado na alma. Então, quando o homem morre em pecados, quando o homem morre impiamente, nos seus delitos morais, psíquicos, legais, sociológicos, ele morre. Quando o homem morre fisicamente, a sua alma se desprende. E a alma leva consigo para a eternidade tudo aquilo que ele viveu aqui na terra. E ele vai então ao inferno. Quando chega no inferno, esse homem ímpio, que viveu em pecados, em perversidade, que não entregou a sua vida a Cristo, que não aceitou a sua palavra, a sua mensagem, o Evangelho, então esse homem vai ao inferno. E no inferno ele tem consciência de tudo que ele viveu aqui, pois na sua alma está depositado então toda a consciência de vida, desde a sua infância até a sua velhice, até a hora da sua morte. Então ele carrega consigo toda essa consciência. Lá em Lucas 16, o rico tinha consciência de onde ele estava, por que ele estava
e quais os reais motivos que o levaram ali. Se você for estudar o texto de Lucas 16, você percebe que o rico, ele vivia uma vida de luxo e de deslumbre sociológico. Ele era famoso, popular, tinha amigos, família, parente, vivia dando festas, e ele vivia uma vida muito luxuosa. Só que quando ele morre, ele está sozinho e está no inferno, sofrendo com a sua consciência pecadora e sofrendo, sendo queimado pelas chamas do inferno. Então, quebrando aqui um mito de que o inferno é o reino do diabo, é o reino de Satanás e dos demônios, e que ali o diabo e os demônios atormentam o homem, isso é mentira, isso é antibíblico. Biblicamente falando, o homem é atormentado no inferno pela sua própria consciência pecaminosa que ele viveu aqui na terra, e ele é atormentado no inferno pelo fogo eterno. Aí eu pergunto para você, quem habita o inferno? Já que Satanás não habita ali, habita nas regiões celestiais, quem habita o inferno? Quem habita o inferno é o homem, com a sua alma, com a sua consciência. Ele habita o inferno. E a Bíblia diz, mais tarde, lá no livro do Apocalipse, que num futuro, Deus vai colocar Satanás e os anjos caídos no inferno, para serem atormentados no inferno. Então perceba que, originalmente, Deus criou o inferno para que Satanás e os anjos caídos estivessem ali, sendo atormentados. Só que o homem é tão maligno, tão perverso quanto o diabo. Por isso, o homem, quando peca contra Deus, quando se volta contra o Evangelho, contra Jesus, contra o Espírito Santo, o homem ímpio, pecador, vai ao inferno e ali é atormentado pela sua consciência e pelo fogo do inferno, que é eterno. Então quem habita o inferno é o homem pecador, o homem ímpio, que viveu uma vida de impiedades. Quem mais habita o inferno? Vai chocar você agora, mas eu tenho que falar isso para você. Deus habita o inferno. Peraí, pastor, mas Deus habita o inferno? Sim. Deus habita o inferno com toda a sua ira, porque o inferno é criação de Deus e não existe um lugar onde Deus não possa habitar. Deus, ele é onipresente, ou seja, ele habita em todos os lugares. E ele habita o inferno com toda a sua ira. E ali é o local de castigo que Deus criou para punir Satanás e os demônios. Mas os homens são maus, são ímpios, são perversos quanto o diabo. Por isso os homens vão ali e são atormentados. Pastor, o que eu faço para fugir do inferno? Simples. Muito simples, como vestir uma meia. Muito simples como tomar um gole de café da manhã. Muito simples. Para você se livrar do inferno, basta você obedecer a Jesus, obedecer o seu Evangelho, você amá-lo, honrá-lo, e você não viver uma vida ímpia. Ímpio é aquele que pratica impiedade, que pratica maldade. Então você vai conseguir se livrar desse tormento eterno e terrível que é o inferno. Um outro mito que as pessoas criam em torno do inferno é que o inferno, ele, na visão de alguns teólogos liberais, quero deixar isso aqui bem claro, na visão de alguns teólogos liberais, o inferno, para eles, não é eterno, não existe, é ficção, é uma ideia humana, só que Jesus falou sobre o inferno e a Bíblia fala sobre o inferno. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre o inferno? A Bíblia diz que o inferno é conhecido como Sheol, como Hades, como Geena, como Tártaro. E no futuro, o inferno vai ser jogado, lançado no lago de fogo, que é o abismo de fogo, lago de fogo. Então, para que você possa compreender, nos dias de Jesus, na região sul de Jerusalém, existia um vale conhecido como Vale de Rinom. Esse Vale de Rinom era um local onde os judeus jogavam os entulhos, o lixo, e ali também era um local onde os ímpios, os idólatras, faziam suas oferendas, seus sacrifícios a Moloque, que era um deus pagão. E, inclusive existia ali até sacrifício de pessoas, de animais, de crianças, enfim. E esse local era um local excluído, um local sujo, onde as pessoas ateavam fogo ao lixo. E Jesus, quando vai falar sobre o inferno, ele
está falando do Vale de Hinnom, está falando daquela região ali, está falando exatamente do Vale de Hinnom, que era um local onde se colocava o lixo, onde se depositava aquilo que não prestava, onde se depositava os restos de comida, e inclusive havia ali sacrifícios de animais e de crianças ao deus pagão, o deus Moloque. Então, quando você fala de inferno, você está falando do Sheol, do Hades, do Geema e do Tártaro. A Bíblia fala sobre o inferno algumas vezes, e é importante você compreender que a adaptação de Geema é uma da palavra grega do Hinnom, que significa terra de Hinnom. Então ali eles colocavam os lixos, e ali eles ateavam fogo, e quando Jesus menciona sobre o inferno, ele está olhando para aquele vale e está decodificando, está explicando para os seus discípulos e para a igreja o que é o inferno. Ele diz que ali a consciência do homem não se apaga. Por isso que no inferno o homem vai ter consciência de quem ele é, o nome que ele carrega, o que ele praticou na terra, o que ele viveu na terra. Então tome muito cuidado como você vive, o que você faz, o que você pratica. Tenha uma vida justa, íntegra e santa diante de Deus, tá bom? Porque a consciência do homem permanece com o homem mesmo depois da morte, indo ao abismo, ao inferno, ok? No inferno há consciência na alma do homem, ok? Ele é atormentado ali pela sua consciência e pelo fogo do inferno, que é eterno. Como é o inferno? Essa é a pergunta que algumas pessoas fazem. Como é o inferno? Ao longo do tempo, essa pergunta tem sido respondida com muita imaginação e muita fantasia, eu já falei aqui. Tem pessoas que imaginam que o inferno não é eterno, tem pessoas que imaginam que o inferno é uma ficção, uma lenda, uma fantasia. Tem gente que imagina que o inferno é o reino do diabo, e não é. Deus, ele é poderoso, ele quem criou o inferno. Então tem gente que imagina muita coisa acerca do inferno, e no imaginário humano é ficção, é lenda, e não condiz com aquilo que a Bíblia fala de verdade sobre o assunto. Existem algumas características notórias quando falamos do inferno. A primeira é que o inferno é o lugar onde o fogo nunca se apagará. Isso está nos evangelhos: Mateus 3:12, 18:8, Marcos 9:43, Lucas 3:17 e também em Judas 1, versículo 7. No inferno o fogo nunca se apagará, ou seja, o fogo ele é eterno. Isso quer dizer que o inferno é eterno. Uma outra coisa é que o inferno é como uma fornalha de fogo, está lá em Mateus 13:42-50. Uma outra coisa é que o inferno é um lugar de choro e ranger de dentes. Isso está lá em Mateus 24:51. O inferno também é um lugar preparado para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, versículo 41. Então perceba que em Mateus 25:41, Jesus é bem claro que o inferno não foi feito para a alma humana. Foi feito para o diabo, para os seus anjos. Mas o homem, por ser maligno, o homem, por ser tão ímpio, pecador, miserável, por viver na impiedade, praticando a maldade, o homem vai para o inferno. A sua alma vai para o inferno. Então é muito importante você compreender isso aqui, ok? O próprio diabo e os próprios anjos do diabo vão habitar o inferno no mundo futuro. Falando a longo prazo, eles vão ser jogados no inferno, o diabo e os seus anjos. Porque o inferno é um lugar de tormento, criado por Deus para atormentar o diabo e os seus anjos. Mas os homens, por serem ímpios e maus, vão habitar o inferno, porque viveram uma vida de impiedade, de pecados, e não obedeceram o Evangelho de Cristo, não seguiram a Cristo. Uma outra coisa importante é você compreender que no inferno é um lugar onde o verme que atormenta o ímpio nunca morre. Jesus falou sobre isso lá em Marcos 9:48. Jesus disse em Marcos 9:48 que no inferno o tormento é terrível, a ponto
do verme atormentar o ímpio, e o ímpio não morre. Ou seja, a pessoa está lá no inferno, ela deseja morrer, mas não morre, porque o tormento ali é eterno. Não pense você que o inferno é imaginário humano, que diz que não existe um mundo de fantasia. Esquece. Jesus diz que o inferno é real. A Bíblia vai mais além, e a Bíblia diz o seguinte, que o inferno, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, o inferno é um lugar de destruição eterna. Então essa gente que diz que o inferno não é eterno, essa gente que diz que o inferno não existe, isso é teologia antibíblica. Refutem isso, não aceitem isso. Tá bom, gente? Tenha consciência do que diz a Escritura e do que diz o homem. Existem 3 níveis de teologia: a de Deus, a do homem e a do diabo. Uma das 3 teologias você está estudando, você está aprendendo. Então cuidado com o que você ouve. Pesquise na Escritura, vê se realmente bate o que a Bíblia diz com aquilo que o imaginário humano fala. Tá bom? E hoje em dia tem uma vasta linha de pensamentos teológicos liberais que dizem que o inferno não é real, que o inferno é uma alegoria, que o inferno é só uma parábola, que o inferno é só um conto, é uma lenda, é um mundo de fantasia. Então eles estão tentando tirar o foco de você. O inferno é real, o inferno existe. E se você não quer ir para lá, tenha uma vida íntegra, justa e reta diante de Deus. Obedeça a Jesus, obedeça o seu evangelho. Ok? Muito importante isso aqui. Tá bom? O evangelho é arroz com feijão, gente. Esse mundo, sabe, esse mundo bipolar que criaram em torno do evangelho, que não é o de Jesus, isso é um mundo de fantasia. Cuidado, para você não ir parar nesse lugar de tormento eterno que é o inferno. Então obedeça a Jesus, obedeça o evangelho e tenha uma vida de paz, de muita paz, tá bom? Então o inferno é um lugar de destruição eterna. Paulo falou sobre isto em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. O inferno também é um lugar de densas trevas. Lá em Judas, capítulo 1, versículo 13, Judas diz que o inferno é um lugar terrível e tenebroso. As trevas habitam o inferno. Então cuidado, porque o inferno é um lugar terrível. Como a mente, tudo que você vê aí em fotos, em figuras, em linguagens, tudo que você vê em filmes de Hollywood, filmes de ficção, tudo que você possa imaginar na sua mente, no seu intelecto, como é a realidade do inferno, não é nada diante a sua realidade. A realidade do inferno ela é cruel. E Judas chega a dizer, lá na sua epístola, capítulo 1, versículo 13, que o inferno é um lugar de densas trevas, de escuridão. Cuidado, porque o inferno é real, ele existe, ele é tangível, ele é palpável. Cuidado, é muito importante você estudar a Bíblia e ter consciência disso. O inferno é um lugar onde há tormento, com fogo e enxofre, e a fumaça desse tormento sobe pelos séculos dos séculos. Lá em Apocalipse 14, versículo 9 a 11, diz que o inferno é eterno. Lá há um lugar de tormento, há fogo, enxofre, e queima-se pelos séculos dos séculos. Isso é eternidade. Então a teoria de que não é eterno o inferno é mentira. Ele é eterno. E as almas dos homens que estão lá, estão sendo atormentadas pela consciência e pelo fogo do inferno, que é eterno, que queima na alma humana. Uma outra coisa sobre o inferno é que o inferno é um lugar de castigo constante. Não cessa nem de dia nem de noite. Apocalipse 20, versículo 10. O inferno é eterno e o castigo lá é constante. Não se cessa nem de dia nem de noite. Ou seja, você não tem noção. A alma que está no inferno não tem noção de quando é dia e de quando é noite. Porque o sofrimento lá, o castigo lá é eterno. Pastor, quem castiga? A consciência.
o fogo do inferno que é eterno e que queima e que arde. Isso é quem causa os castigos no inferno. Ok? O inferno, o lago de fogo que arde com enxofre. Então, a Bíblia tem algumas narrativas que falam sobre o inferno, que mostram como é o inferno. E no final, o inferno, o diabo, os seus anjos, os homens ímpios, serão todos pegos por Deus e lançados no lago de fogo que arde com enxofre. Apocalipse 21, versículo 8. Então, tenha essa consciência de que o que as pessoas falam é uma coisa, o que a Bíblia diz é outra coisa totalmente contrária. Por isso, eu peço a você que você estude a Bíblia, que você leia a Bíblia, que você compare o que as pessoas pensam, que as pessoas falam com as Escrituras Sagradas. Amém? Então é um assunto muito polêmico. A princípio, eu falei que o assunto seria polêmico. Uma polêmica. O diabo governa o inferno? Não. O diabo não governa o inferno. Isso é crendice. Isso é crenças populares acerca do inferno e Satanás. Satanás é o rei governante do inferno. Não. Não. Quem domina o inferno e quem governa o inferno é Deus. Pastor, isso é chocante. Eu sei, mas é o que a Bíblia diz. Pois Deus criou o inferno para atormentar Satanás, para atormentar os anjos caídos. Mas os homens são ímpios e pecadores e negam a Cristo e o Evangelho, por isso vão para lá. E lá os homens são atormentados. As almas dos homens são atormentadas pela consciência pecaminosa e pelo fogo eterno do inferno que queima. O próprio Satanás e os demônios serão lançados do inferno. É o que a Bíblia diz. Pastor, então onde está o diabo e os demônios e os anjos caídos? Onde é que eles estão? Nas regiões celestiais. Paulo fala sobre isso em Efésios 6. Jesus falou sobre isso, que viu Satanás cair do céu como um raio, como um relâmpago. Então, é muito importante você compreender isto. Amém, gente? Então, assim, o ensino bíblico, todavia, diz o seguinte, que Satanás com seus anjos não governam o inferno. Na verdade, ele próprio será lançado ao tormento eterno no lago do fogo. Lá em Apocalipse 20, versículo 10, diz que o próprio Satanás e os seus anjos vão sofrer o tormento eterno. Deus vai lançá-los no inferno e no lago de fogo. Então vamos lá. Deus está presente no inferno? Sim, Deus está presente lá. Talvez seja uma dos pensamentos ou uma das ideias que não passa na mente humana. Pô, Deus habita o inferno? Sim. Quem fez o inferno? Deus. Deus não habita em todos os lugares, inclusive no céu, na terra, embaixo da terra. Deus não é onipresente, onipotente, onisciente. Então Deus habita o inferno com a sua ira, com a sua cólera. Ok? Então o inferno é um lugar de tormento e Deus habita ali para punir os homens, para castigar os homens. Então esse mito que foi criado de que Satanás e os demônios habitam o inferno e atormentam os homens que ali vão é mentira. É Deus quem habita ali com a sua ira. Ok? Deixar isso bem claro. Então, vamos tentar resumir aqui o nosso estudo e partir para algo mais à frente. Onde fica o inferno? Pergunta que as pessoas fazem constantemente. Onde é o inferno? Onde fica o inferno? Durante a Idade Média surgiu um entendimento comum entre as pessoas, entre os eruditos, os teólogos, de que o inferno ficava em algum lugar abaixo da terra, ou nas próprias profundezas da terra. Sobre isso, definitivamente, a Bíblia não nos relata nada sobre a localização do inferno, etc.
Tudo que sabemos é que ele existe, mas não sabemos onde fica de maneira geográfica. É claro que no Novo Testamento existem algumas citações alusivas sobre a localização do inferno, que ele fica no centro da terra, que ele fica no inferior da terra, que ele fica no centro da terra e assim por diante. Mas afirmar categoricamente que fica aqui ou ali é um pouco difícil para a gente estar afirmando, mas que ele existe, ele é real, ok? Como é o castigo lá? O que a Bíblia fala sobre o castigo no inferno? A Bíblia não descreve com clareza quais são os tormentos que o homem sofre no inferno. Nós podemos ter algumas alusões acerca deste tormento que a alma humana sofre no inferno. Por exemplo, o castigo no inferno é a exposição à ira de Deus, ou seja, o homem, a alma humana no inferno está exposta à ira de Deus, ok? Ali há um fogo que queima e o homem sofre então o castigo da ira de Deus ali no inferno. O apóstolo João nos afirmou que os ímpios tomarão do vinho da ira de Deus que se foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. A Bíblia diz isso lá em Apocalipse 14, versículo 10, que os ímpios serão atormentados. O castigo no inferno resulta em terrível dor. A Bíblia fala sobre isso lá no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 12, e capítulo 13, versículo 42, capítulo 22, versículo 13, capítulo 24, versículo 51, capítulo 25, versículo 30, que o homem é atormentado terrivelmente no inferno e há dores terríveis ali. Outra coisa é que o castigo do inferno é consciente. Então a pessoa que está ali, ela sofre de maneira consciente, ela sabe o que está acontecendo com ela ali. O castigo do inferno também reflete uma separação. O homem está separado, está banido. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo no 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 19, Paulo diz o seguinte, que banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então o homem no inferno está banido para sempre, por toda a eternidade, da glória de Deus, da presença de Deus, da face de Deus. Então é um lugar terrível, um lugar terrível. Aí seria importante eu mencionar aqui pelo menos uma outra coisa acerca do inferno. Lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 23, Paulo diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Minha gente, todo ser humano nasce em pecado. Todos nascem e herdam o pecado de Adão, pecado adâmico. E quando é que esse pecado é tirado? Quando você reconhece o Evangelho, quando você entrega a sua vida a Jesus, e você passa então a andar na sua graça e na sua presença. O homem ímpio que pratica a impiedade, quando morre sem Jesus, ele vai para esse lugar de tormento, ele vai para esse lugar chamado inferno, ou como a Bíblia o descreve, como Sheol, como Hades, como Gehenna e como Tártaro e assim por diante. Então é muito importante você entregar a sua vida a Jesus e você obedecê-lo, tá bom? Se você está afastado da fé, se você está frio na fé, se você está indiferente em relação à religião, em relação a Deus, a Bíblia, o Evangelho, a Jesus, eu quero orar por você agora para que Deus toque no seu coração, para que Deus avive a sua vida. Deus, eu oro por essa pessoa que escutou essa palavra, para que ela seja tocada pelo Senhor, para que ela seja alcançada pelo Senhor agora, ela possa viver uma vida de obediência ao Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, envia agora o teu Espírito Santo sobre a mente dela e o coração dela. Dá a ela a revelação da tua palavra, descortina o entendimento dela, para que ela receba a orientação necessária, a fé necessária, para que ela viva uma vida santa e digna, sociologicamente falando. Que ela glorifique o seu nome, que ela honre o seu nome. Em nome de Jesus, amém. Se você crê, diga amém.
fale graças a Deus. Eu sou o pastor Carlos Souza, falamos hoje sobre um assunto muito polêmico, que é o inferno. Que Deus abençoe você e sua família, seja edificado. Se nosso canal tem lhe ajudado, tem lhe edificado, comente, compartilhe, deixe o seu like, se inscreve no canal, tá bom? Até a próxima, Deus te abençoe.